Um professor foi assassinado com um tiro no peito durante um assalto em Lusiânia. O caso foi na sexta-feira, mas a demora na perícia e problemas enfrentados pela família do IML de Formosa chamaram a atenção da nossa reportagem. A burocracia e o descaso fizeram com que o corpo do jovem Fábio Gonçalves só fosse enterrado 30 horas depois do crime. O sorriso de Fábio Gonçalves da Costa, de 31 anos, só poderá ser visto agora por fotos. A família não segura a emoção ao lembrar do professor que foi assassinado dentro do próprio comércio. Para Davi, Fábio era mais que um irmão. Era um verdadeiro pai para todos. Sempre cuidou de mim, sem ele não tem nem explicação, pô. Até agora eu tô sem acreditar, entende? A irmã diz que as boas lembranças ficarão para sempre. Ele era o cara engraçado. Agora vai ficar difícil sem ele aqui. Muito sem graça, sabe? O Fábio estava dentro da lan house sozinho, quando por volta das 8 horas da noite, o criminoso chegou, parou a moto dele aqui, em frente à loja, entrou e anunciou o assalto. O Fábio tentou reagir e começou a brigar com o homem, mas acabou atingido com um tiro no peito. O assassino não conseguiu fazer a moto funcionar e fugiu a pé por essa rua aqui. O ladrão levou um celular, a carteira do rapaz e o dinheiro que estava no caixa, R$ 80. Pouco tempo antes de morrer, Fábio entrou em contato com a namorada, que ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Já começou a vir aquele baque, né? Eu comecei a tremer, minha mãe passou muito mal, porque tinha ele como um filho. E assim, não foi nem revolta, foi desespero. Além da perda, a família precisou enfrentar outra situação complicada. O corpo de Fábio foi retirado do local 1 hora depois do crime, mas foi levado para o IML de Formosa, cidade que fica a 135 quilômetros de distância de onde o assassinato foi cometido. O corpo do rapaz só chegou ao IML às 3h30 da tarde de sábado. O corpo foi levado para Formosa porque o IML de Lusiânia está fechado desde que a reportagem da Band denunciou em primeira mão a situação precária em que estava o local. Era possível ver as câmeras frias, macas funerárias e até caixões espalhados pelo pátio. A família ainda teve de pagar uma taxa de R$ 144 para que o corpo fosse liberado pelo IML de Formosa. Cobraram e falaram que tinha um decreto lá, a funerária de Formosa falou, inclusive deu uma nota pra gente falando que tinha um decreto. Cobraram R$ 140 para tirar o corpo em torno de 4 metros e botar dentro do carro. Nossa equipe entrou em contato com a funerária que emitiu o comprovante de pagamento para saber o porquê da cobrança. A funerária de Formosa tem uma concessão municipal, né? Onde é cobrado um valor de liberação, e igual normalmente é cobrado em Brasília, é cobrado também em Goiânia, né? A Polícia Civil da cidade goiana de Lusiânia acompanha o caso e acredita que o suspeito será preso em breve. As investigações estão adiantadas. A gente acredita que em breve o caso será concluído e o autor preso. O que resta à família agora é lutar para que a justiça seja feita. Revolta saber que nós estamos aqui com medo e ele está solto na rua, entendeu? Isso revolta. Eu espero que ele seja preso porque tu é doido. Isso ele pode fazer não só com meu irmão, só com um monte de familiares, entendeu? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás disse que a Polícia Técnico-Científica não cobra qualquer taxa e que o valor de R$ 144 pago pela família refere-se a uma taxa municipal. A Secretaria também informou que outras 4 mortes violentas aconteceram no mesmo dia da morte de Fábio, o que demandou mais tempo para a chegada da perícia. Quanto à reforma no IML de Lusiânia, a resposta é que o processo de licitação está em fase final e que a obra vai custar cerca de R$ 5 milhões, com previsão de entrega em 12 meses. A gente vê que a revolta da família é justificada, mas sofre 2 vezes, com a morte e também com a burocracia do Estado. Exatamente. E a revolta da família também é a nossa revolta, a indignação de todos os cidadãos que, diante de casos como esse, acabam constatando, aqui estamos todos sujeitos. Não é? Um cidadão, um homem de bem, pai de um irmão querido, você viu, deixou tanta gente aí sofrendo, ainda hoje sofre, né? Ele estava lá numa lan house e aí chega o sujeito para assaltar, assalta com a maior tranquilidade, mata, vai embora e a polícia só aparece sei lá quanto tempo depois. Não há polícia
protegendo os cidadãos, e o Estado brasileiro continua tratando muito mal os vivos e os mortos. É vergonhoso o que acontece reiteradamente no estado de Goiás, sobretudo nesses municípios do entorno de Brasília. Olha, sabe que Elisa Samúdio, Lula e Paulo Maluf têm em comum? Todos aparecem como pacientes em receitas da farmácia do Hospital de Ceilândia, assinadas pelo mesmo médico. A ideia era retirar um medicamento conhecido por ser um forte anestésico. O caso agora está sob investigação na Secretaria de Saúde e também no Conselho Regional de Medicina. A notícia das receitas com nomes de políticos brasileiros, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi o principal assunto nos corredores do Hospital de Ceilândia nesta quinta-feira. Até Elisa Samúdio, assassinada em 2010 pelo goleiro Bruno, surgiu na prescrição médica. A história revoltou os pacientes do hospital da cidade. Para quem não precisa, eles querem botar, né? Dar remédio para quem já morreu. Isso aí é uma grande palhaçada, falta de respeito com a população. Ao todo, 4 receitas com nomes de personalidades brasileiras pediam o mesmo medicamento, dextrocetamina, um forte anestésico. As receitas foram carimbadas e assinadas pelo médico Eduardo Vilela dos Santos. O profissional trabalha no Hospital de Ceilândia como residente e é registrado no Conselho Regional de Medicina daqui do DF. O diretor do HRC disse que foi aberta uma sindicância para apurar a irregularidade. Verificamos, para não haver nenhum erro, se havia algum binômio dentro do hospital, verificamos se haveria realmente algum paciente com esses nomes, né, porque corre-se o risco, né, não houve, e nós tomamos a providência de mandar para a Secretaria de Saúde. Olha, parece piada, mas uma piada de muito mau gosto, porque é tudo com recurso público. Isso parece também uma brigalhada ali entre enfermeiros e médicos e tal, mas de qualquer maneira revela uma falha gritante, indesculpável do setor público. Esse médico que foi flagrado emitindo atestados ou receitas, como a gente viu aí, tinha que ser afastado imediatamente de suas funções e investigado. Aliás, é triste saber que esse não é um caso isolado. Obter atestados para justificar ausências ao trabalho e também obter receitas no setor público é muito mais comum do que a gente pensa. Operação Lava Jato entra na sua 42ª fase. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, foi preso hoje em Sorocaba, interior de São Paulo. O publicitário André Gustavo Vieira da Silva, que é representante de Bendini, e o irmão dele, Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, também estão atrás das grades. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, é porque a Renata tinha uma possibilidade de fuga, inclusive, né? Sim, exatamente, tinha essa possibilidade de fuga, então havia essa investigação e resolveram realmente deflagrar essa operação hoje por conta disso. Rodrigo, os presos vão ser transferidos para a Superintendência da Polícia Federal lá em Curitiba. A princípio vão ficar presos por um período de 5 dias, mas a depender aí da investigação, se os investigadores entenderem que eles devem permanecer mais tempo, aí vão permanecer por tempo indeterminado. Além desses 3 mandados de prisão, a Polícia Federal também cumpre 11 mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Pernambuco. De acordo com essas investigações, Rodrigo, Bendini teria recebido 3 milhões de reais da Odebrecht e em troca teria favorecido a empresa, isso quando era presidente da Petrobras. Além disso, ele também teria ameaçado a empreiteira que se esse dinheiro não fosse pago, se ele não recebesse esse dinheiro, ele iria prejudicar também a Odebrecht. E ainda de acordo com as delações do próprio Marcelo Odebrecht também, quando estava na presidência do Banco do Brasil, ele teria pedido 17 milhões de reais, mas não chegou a receber essa quantia. A gente lembra aqui que ele foi presidente do Banco do Brasil entre 2009 e 2015 e também assumiu a presidência da Petrobras 2015 e ficou até 2016. Ele, Rodrigo, que é funcionário de carreira do Banco do Brasil, entrou aos 14 anos no banco, foi galgando aí, como jovem aprendiz ainda, foi galgando aí esses patamares, infelizmente, essa descoberta aí, né, de que recebeu propina, recebeu dinheiro aí, obviamente, de forma irregular, de forma ilegal. É isso, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando a Operação Lava Jato. A polícia pode ter impedido aí uma fuga que a gente já viu no passado. Exatamente. Olha, esse Aldemir Bendini, ele foi presidente do Banco do Brasil e da Petrobras nos governos do PT. Dilma Rousseff o escolheu e o nomeou em fevereiro de 2015, presidente da Petrobras. Antes de tomar posse, ele já estava pedindo propina à Odebrecht, que era uma forma de chantagem, né? A propina era para ajudar nos negócios da Odebrecht, mas na verdade havia ali
uma ameaça de que, se não desse a propina, os negócios da empresa seriam prejudicados na estatal. É um pilantra velho conhecido das investigações de corrupção. E a seguir, a lista do racionamento para esta sexta-feira. O rodízio entra no 7º mês. O Banho de Cidade volta já.